Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Da unidade 7 do nosso livro de Física Geral Experimental. Pessoal, nossa aula de hoje, como o professor Victor comentou, é uma aula que ela vai usar tudo aquilo que nós estamos estudando em relação à força, velocidade, aceleração de um corpo, nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na primeira e na segunda lei de Newton, que nós estudamos sobre os tipos de forças que nós temos, e também nós vamos utilizar um pouquinho da cinemática para nós entendermos a questão do que muda o estado de movimento de um corpo, que é aceleração, velocidade também. Só que antes de darmos início ao conteúdo, eu queria só relembrar alguns pontos importantes. No dia 15, como o professor Victor comentou, nós vamos ter a postagem referente às dúvidas da atividade mapa, né, que é o Let's Talk. Então, o que eu vou pedir para vocês? Mandem as dúvidas para o professor Victor até sexta-feira, sábado, o máximo de dúvidas possíveis, aquilo que não está claro em relação à realização da atividade mapa, para que no nosso vídeo, que nós vamos estar tirando essas dúvidas, seja possível sanar o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Outras informações importantes. O nosso vídeo da aula do dia 20 do 3, o nosso vídeo da aula do dia 30 do 3, também já, nessa semana vão ser disponibilizados para vocês, a nossa aula extra. E como eu sempre comento com vocês, assistam o vídeo, façam pausa, façam anotações. E quando surgirem dúvidas, não esqueçam de enviar para o nosso professor mediador, certo? E na hora que eu for resolver o exercício no nosso vídeo de aula extra, pausem o vídeo, tentem resolver o exercício. Posteriormente, vocês tentam corrigir o exercício acompanhando o vídeo para entender onde estão as principais dúvidas, onde está a dificuldade, porque assim vocês conseguem ir perguntando para o professor mediador de vocês e entendendo, né, onde que está a dificuldade principal, onde aquele conteúdo ficou uma lacuna, onde o conceito não está tão claro, tá, pessoal? Lembrando, sempre retirada de dados, leitura flutuante, leitura de retirada de informações. Então, não esqueçam de assistir os nossos vídeos de aula extra. E como na semana passada eu percebi que no exercício 1 ficou algumas dúvidas no nosso primeiro exemplo, eu gravei um vídeo extra também sobre aquele exemplo com o objetivo de sanar algumas dúvidas de vocês, para vocês entenderem qual foi a minha interpretação em relação ao exercício. Qualquer dúvida, então, não esqueçam de perguntar aos professores mediadores de vocês. E, por favor, não esqueçam de mandar as dúvidas referente à atividade de mapa. E também não esqueçam de enviar as dúvidas no nosso chat referente ao conteúdo. Esse conteúdo, ele tem relação com tudo que nós vimos até aqui. Então, às vezes, realmente surgem dúvidas. Então, não deixem de perguntar. Mandem perguntas sim, que nós vamos tirando as dúvidas. E eu vou tentando relacionar ali com o conteúdo da nossa aula, pessoal. Então, vamos dar início. Então, quais são as nossas metas de aprendizagem? É entender o princípio de ação e reação. Então, nós vimos nas nossas aulas anteriores o que era a primeira lei de Newton, que era o princípio da inércia. Nós vimos a segunda lei de Newton, que era o princípio da dinâmica. E hoje nós vamos estudar a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação-reação. Conceituar sistemas de corpos, estudar os sistemas em que há interação e sistemas em que eu não tenho interação entre os corpos. Conceituar transmissão de forças, porque daí nós vamos estudar um pouquinho da dinâmica impulsiva, da colisão dos corpos. Conhecer o caso particular de sistemas isolados e compreender choques e colisões. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre a quantidade de movimento, ação e reação, impulso, para que daí seja possível entender o fenômeno, então, das colisões. Geralmente, é um conteúdo que fica um pouquinho de dúvida, então, caso surjam as dúvidas, não esqueçam de perguntar.
Pessoal, então nós vamos dar início ali ao conteúdo da terceira lei de Newton. O que nós vimos até aqui? Nós compreendemos lá na cinemática o que era aceleração, velocidade, nós compreendemos como funcionava o movimento de um corpo, né? Depois nós estudamos o que causa o movimento de um corpo, que foi a primeira e a segunda lei de Newton. Na primeira lei de Newton, o que nós aprendemos? Que quando o meu corpo ele está em repouso, o movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ao menos que uma força seja aplicada nesse corpo. Caso não seja aplicada uma força, ele continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na segunda lei, a lei da dinâmica, nós observamos que a força ela está diretamente relacionada com a massa e aceleração daquele corpo. Então, se a minha massa permanece constante, quanto maior a minha aceleração, maior era a força aplicada àquele corpo. Hoje, nós vamos entender o que acontece quando eu tenho a interação entre os corpos. Então, nós vamos analisar um pouquinho a terceira lei de Newton. E o que o enunciado da terceira lei de Newton nos traz? Que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, uma ação, então, o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, que nós denominamos de reação. Essas duas forças têm mesmo módulo, a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Essas duas forças atuam em corpos diferentes. Então, quando nós estudamos a terceira lei de Newton, o que nós precisamos compreender? Que nós estamos falando da interação entre dois corpos. Esse é o primeiro aspecto que tem que ficar muito claro. Nós estamos falando de dois corpos que estão em interação. Quando esses corpos estão em interação, eu tenho que as forças estão atuando entre pares. Então, eu tenho um corpo que vai exercer uma força sobre o outro e, consequentemente, esse corpo também vai exercer uma força sobre o corpo que aplicou uma força inicial. Então, significa que as minhas forças estão atuando aos pares. Mas isso não significa que eu estou falando de forças que estão se equilibrando. Nós não temos forças que se equilibram quando nós falamos de ação e reação. O que nós temos é que as nossas forças, a partir da interação entre corpos, elas vão estar atuando entre pares. Então, para toda ação, eu tenho uma reação. Mas essa reação e a ação não estão ocorrendo no mesmo corpo. E isso geralmente gera um pouquinho de confusão quando nós pensamos nas forças de ação e reação. Muitas vezes vem à nossa mente assim: então se eu estou aplicando uma força, é uma força de ação, e o corpo aplica uma força de reação, então significa que as forças se anularam e o meu corpo vai permanecer em repouso, porque é a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. E não é exatamente isso. Nós estamos falando que eu tenho forças que atuam em pares, mas elas não estão atuando sobre o mesmo corpo, elas atuam sobre corpos diferentes, tá? Então, elas vão ter a mesma... Lembra que força é um vetor. Então, todo vetor eu tenho um sentido, uma direção e um valor numérico. Então, a direção pode ser a mesma, direção vertical, horizontal, mas o sentido é diferente. Então, se eu aplico uma força na direita, eu tenho uma reação que vai ser uma força de mesma intensidade, de mesma direção, só que para a esquerda. E não está atuando sobre o mesmo corpo. Por isso que a gente consegue expressar igual, semelhante à nossa equação aqui do slide, em que eu tenho uma força que, por exemplo, imagine assim. Vamos supor que eu tenho essa caixa. E eu vou chamar essa caixa de B. Então, imagine que esse é meu corpo B, certo? Aqui, ó, corpo B. E eu vou chamar a pessoa que está empurrando essa caixa de corpo A, certo? Então, o que nós temos? Que a pessoa aplica uma força aqui, ó. Peraí. Vou colocar aqui embaixo. Corpo B. Então, a pessoa está aplicando uma forcinha aqui, ó. Força
que A aplica em B, certo? Então, o corpo A está empurrando a minha caixa. Imagine que a gente está falando de um sistema ideal. Eu não tenho atrito, não tenho nada, é uma superfície perfeita, certo? Só vamos pensar na caixa e na pessoa por enquanto. Então, imagine que o meu corpo A está aplicando uma força no meu corpo B. Então, por isso que a gente colocou de A a B. Então, de A a B. A está fazendo uma ação no meu corpo B, uma força no meu corpo B, para gerar movimento desse corpo. No entanto, como as forças atuam aos pares, o que eu tenho? Que a minha caixa vai ter uma força que vai ser aplicada na minha pessoa, no meu corpo A, que é de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, a caixa, vou fazer em cima do braço do homenzinho. E é a mesma intensidade, tá, pessoal? O meu vetor aqui não tá proporcional, peraí. Agora ficou melhor. Então, a caixa, corpo B, aplica uma força no corpo A. O valor numérico é igual, tá? Eles são iguais, quando nós pensamos no valor numérico. A intensidade é a mesma, não vai ser diferente. A direção é igual. Ali a nossa direção é horizontal. Vou colocar assim. Mas o sentido é diferente, é o oposto. Então, se eu tenho que FAB está para a direita, o nosso FBA está para a esquerda. Então, eu tenho um par de ação. Aqui, ó, tenho a ação. E aqui eu tenho a reação. Mas eles não estão atuando no mesmo corpo, tá? Então, eu tenho uma ação, que é a força que meu corpo A aplica na caixa. Isso é a minha ação. Então, é a força que está sendo aplicada na caixa. E eu tenho a força que a caixa vai aplicar no meu corpo A. E a força que a caixa aplica no corpo A é a nossa reação, que está na mesma direção, com a mesma intensidade, mas sentidos diferentes. A caixa faz uma força para a esquerda e a minha pessoa faz uma força na caixa para a direita. Então, eu não tenho que tanto ação e reação acontece na caixa. A ação é na caixa, a reação é do nosso homenzinho. Tá? Só para não confundir a cabecinha de vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Aqui. Exatamente, excelente dúvida, Rafael. Boa noite, professora. Se as forças são iguais, por que a caixa se movimenta? Pessoal, as forças são iguais. Isso está correto. São iguais em que sentido? Elas são iguais em módulo. Peraí aqui. Deixa eu ver qual é a outra dúvida. Tá, vamos lá. Pessoal, elas são iguais em módulo. A dúvida aqui do Rafael também foi assim. Seria por causa da diferença de massas que ela se movimenta? Então, vamos analisar. Eu vou fazer outro desenho para vocês. Deixa eu pegar um espaçozinho, depois eu apago. Vou fazer o mesmo desenho num canto da caixa com o homenzinho e no outro canto a gente vai analisar a força separado. Então, imagine assim, ó. Eu tenho lá a caixa e aqui a nossa superfície. Eu vou considerar que eu não tenho força de atrito por enquanto.
E aí nós temos o nosso homenzinho que vai aplicar uma força nessa caixa, tá? E aí vamos desenhar as forças de outra cor. Primeiro, vamos analisar a força aqui. O meu corpo A, meu homem, aplica aqui no corpo B, a caixa. Então, o corpo A é a pessoa, o homem, e o corpo B é a nossa caixa, certo? Então, o que nós temos? Que o corpo A, ele vai tentar empurrar essa caixa, certo? Então, quando ele tenta empurrar essa caixa, ele faz uma força. Essa força eu vou chamar assim, de força A, que vai para o corpo B. No sentido de que é a força que A aplica no corpo B. Certo? Então, o FAB é a força que a pessoa aplicou na caixa. E eu vou chamar isso da minha ação, certo? Só para a gente pensar ali nas forças atuando em pares. Agora, eu vou desenhar em outra cor a força que a caixa aplica na pessoa. Vou até fazer aqui de outra cor para não confundir vocês. Vou desenhar de verde aqui, ó. E aqui eu tenho a força que a caixa faz na pessoa. Então, a pessoa fez uma força na caixa, que é a minha ação. Agora, a reação é a força que a caixa vai exercer sobre a pessoa. Certo? Então, aqui, ó, FBA, tá? É a força que a caixa Isso é o que eu chamo de reação. Quando nós analisamos as forças que atuam sobre um corpo, nós não analisamos o par, né, o sistema como um todo. Eu não estou considerando o sistema pessoa-caixa, nós analisamos a caixa e vemos todas as forças que atuam na caixa, depois nós olhamos para a pessoa e compreendemos todas as forças que atuam sobre a pessoa. Por que o corpo continua a se movimentar? Porque a minha força, ela não está sendo aplicada sobre o mesmo corpo. Não estou aplicando ação e reação na caixa, ou ação e a reação na pessoa. Eu estou aplicando a ação na caixa e a reação na pessoa. Então, a caixa, ela não tem uma reação nela mesma. A reação da caixa é na pessoa. Por isso que eu consigo gerar movimento dos corpos. Porque a minha ação e a minha reação não estão atuando no mesmo corpo. Tá? Rafael, consegui deixar clara a sua dúvida? Então, o que acontece? Eu não tenho que as forças estão se equilibrando. Eu posso falar assim, que a força B em A e a força AB, elas são iguais na intensidade, que é o nosso número, e elas são iguais na direção. O sentido é diferente.
e elas atuam em corpos diferentes. Então, prof, como que eu gero movimento na caixa? Primeira lei de Newton, eu preciso que a soma das forças que atuam na minha caixa sejam diferentes de zero para que haja movimento nessa caixa. Caso contrário, a caixa não vai se movimentar. Então, a força que o homenzinho aplica na minha caixa tem que superar a força de atrito, por exemplo. Tem que ser maior do que a força que está se opondo ao movimento. Caso contrário, a caixa fica parada. Então, para me entender se a caixa está em movimento ou em repouso, eu preciso analisar a força resultante. Então, todas as forças que estão atuando na minha caixa. Então, se nós pensarmos ali na caixa, deixa eu ver se eu tenho espaço. Por exemplo, eu tenho ali a caixa. Nosso corpo B, ela está numa superfície, certo? E aí nós vamos analisar as forças que atuam nela. Eu não tenho essa caixa presa a nenhuma corda, então eu não tenho força de tração. Nós vimos que o nosso homenzinho fez uma força na minha caixa. Toda vez que eu tenho um objeto em contato com o outro, eu tenho a força normal, que surge do contato entre os corpos, certo? Então, aqui, ó, força normal. Além da força normal, eu tenho a força da interação, a força peso, que está relacionada com a massa e a gravidade. O que eu quero que vocês observem aqui? Que aqui eu não estou considerando a força de reação. Nós estamos considerando a força de ação, porque a força de reação foi no nosso bonequinho, no bonequinho não, foi na pessoa. Então, eu não tenho aqui a força de ação, de reação, somente a força de ação, que é essa força aqui, ó. Porque ação e reação não atuam no mesmo corpo, elas atuam em corpos diferentes. Então, eu tenho na minha caixa a força de ação e no homenzinho a força de reação, certo? Então, se eu pensasse na força que é exercida sobre a superfície, que a caixa exerce na superfície, também eu tenho a força de ação da caixa sobre a superfície e a força de reação da superfície na caixa. Mas nós não temos que ação e reação, elas estão no mesmo corpo. Elas atuam em corpos distintos. Para que essa caixa entre em movimento, a minha força resultante, ela tem que ser diferente de zero. Aí a minha caixa está se movimentando. Aí eu vou analisar todas as forças que atuam nesse plano e entender se a força resultante ela vai ser igual ou diferente de zero. E aí sim eu tenho movimento, mas a ação e reação atuam em corpos diferentes. Então, deixa eu desenhar aqui o nosso bonequinho também. Nosso bonequinho não, nosso homem. Então, aqui, ó, ele tá numa superfície. Deixa eu fazer ele encostando no chão ali. Então, aqui, eu vou fazer até de outra cor, ó. Eu tenho a minha força normal, porque ele está em contato com a superfície, tem a força peso, né, decorrente ali da massa vezes a gravidade, e aqui, ó, eu tenho a força que a caixa fez no homenzinho, que é a nossa reação. Então, olha, a reação está no homem, e a ação está na caixa. Então, as forças, apesar de elas estarem atuando aos pares, elas não estão atuando sobre o mesmo corpo. Por isso que, quando a resultante das forças for diferente de zero, eu tenho o movimento da minha caixa. Mas eu não consigo ter força de ação e reação se anulando, porque elas não estão atuando ali no mesmo corpo. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para continuar a explicação.
vocês. Deixa eu ver se surgiu mais alguma dúvida. Ó, então, a dúvida da Beatriz. Então, o homem está fazendo mais força que a reação da caixa, pois a caixa se movimenta. Vamos voltar lá no nosso exemplo aqui, ó. Beatriz, o que acontece, né? O que nós temos? Para a caixa se movimentar, a soma da minha força normal, da força peso, vou até desenhar aqui, ó, uma força de atrito. Aqui, ó. Força A, que é a nossa força de atrito. Então, essa aqui, ó, que é a força normal, a peso e a de atrito. Qual é a condição para minha caixa se movimentar? É que se eu somar normal, peso, força de ação e a força de atrito, a resultante dê diferente de zero. Aí sim eu tenho o movimento da minha caixa. Então, se eu tenho que a minha soma for diferente, aí eu não tenho... Se eu tenho que a minha soma é igual a zero, eu não tenho movimento. Então, se a soma da força resultante de todas as forças que atuam no corpo, ó, então a nossa força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Excelente pergunta, tá? E esse conteúdo, pessoal, podem perguntar, sim, perguntam o máximo de dúvidas que vocês tiverem, porque realmente a terceira lei gera dúvida, tá? Não fiquem tristes ou se sentindo mal por estarem perguntando, porque realmente é um conteúdo que deixa a nossa cabecinha confusa. É difícil separar os sistemas dos corpos, né? Eu acabo tentando olhar para o todo de maneira conjunta. Mas vamos lá, se eu quero que essa minha caixinha aqui, a caixinha preta, se movimente, se eu somar todas as forças que atuam no corpo, vai ser... É a soma de todas as forças que atuam no corpo. Que atuam no corpo. Então, a soma de todas as forças que atuam no corpo tem que ser diferente de zero. Aí, nesse caso, eu tenho movimento. Se a minha força resultante for igual a zero, daí nós lembramos da inércia. O meu corpo permanece em repouso. Se nós estamos pensando na caixa se movimentando horizontalmente, então eu preciso que a força de ação seja maior que a minha força de atrito, para que haja movimento na horizontal, certo? Então, a força resultante de todas as forças que estão atuando ali na caixa, ela tem que ser diferente de zero. Aí eu tenho movimento. Então, nesse caso aqui, o que eu teria que ter? Que a minha força de ação, que a força que o homem aplicou na caixa, tem que ser maior que a força de atrito. Aí sim eu tenho movimento. Porque eu tenho que a força que ele aplica na caixa tem que ser superior à força contrária ao movimento. Caso contrário, a minha caixa permanece parada. Então, quando ele vai ali, imagine que eu sou um homenzinho, eu quero empurrar essa caixa. Então, quando eu começo a empurrar a caixa, a força que eu estou aplicando nela tem que ser maior que a força de atrito. Então, imagine aquela superfície rugosa, que é em decorrência ali do atrito, essa força contrária ao movimento precisa ser menor do que a força de ação, que é essa minha força de empurrar a caixa. Mas não necessariamente maior que a força de reação, porque é a força de ação.
e de reação têm o mesmo valor numérico, só muda o sentido. Então, o número é o mesmo. A direção horizontal é a mesma. Percebam que aqui no nosso homenzinho, que eu desenhei em verde, e na nossa caixa, que eu desenhei em vermelho, elas estão na mesma direção, as duas estão na horizontal. E o número é o mesmo, não muda. Então, vamos supor que eu apliquei 50 newtons na caixa. A força de reação também vai ser de 50 newtons. Porém, o sentido é contrário, eu coloco menos 50 newtons, tá? Beatriz, se eu não sanei a sua dúvida, pode mandar outra que eu respondo, tá bom? Tá, então aqui, ó, uma pergunta bem legal foi do Jovi. Ele falou assim, a ação foi de empurrar a caixa e a reação da caixa foi qual? Vocês já tentaram empurrar algum objeto? Então, a reação foi a força que a caixa fez no homem, tá? Então, a reação é a força que a caixa fez sobre o homem, a pessoa. Então, quando eu tento empurrar aqui a bancada, a minha ação está no empurrar a mesa. A reação é a força que a mesa está exercendo sobre os meus braços, por exemplo. Então, a reação é a força que essa superfície aqui, a mesa, está fazendo no meu braço. E a minha ação é a força que eu estou fazendo para empurrar essa mesa, tá? Então, a reação é a força que a caixa, no caso essa mesa, faz nos meus braços. E a minha ação é a força que eu faço no sentido de querer deslocar a mesa de lugar, certo? Se ficou confuso, Jovi, pode mandar mais perguntas. Então, pessoal, o que eu preciso que vocês lembrem aqui? Que a ação é num corpo e a reação é em outro corpo. Por isso que essas forças não se anulam. Porque nós analisamos essas forças atuando no corpo separadamente. Eu analiso a força que A faz em B e analiso a força que B faz em A, tá? Por isso que eu não tenho que a ação e reação desse corpo está atuando sobre o mesmo corpo, por isso que elas não estão se anulando. Aqui, então, ó, o que nós precisamos lembrar? Ação e reação atuam os pares. Então, as forças surgem em pares. Para toda ação, seja qual força eu esteja aplicando, eu tenho uma reação, certo? Sempre igual no número, direção vertical, horizontal, diagonal, igual. E sentidos opostos. Então, se uma está na direita, a outra está na esquerda. Se uma aponta para baixo, a outra aponta para cima, certo? A relação entre elas, eu tenho aqui, ó, que a força que B faz em A, deixa eu até anotar para vocês. É igual à força que A faz em B. Por que eu tenho esse negativo? Porque o sentido é o oposto. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então, eu tenho ali que a força que B está fazendo em A é igual à força que A faz em B. Por que tem o negativo? Porque o sentido, direita, esquerda, cima, baixo, é diferente. Então, se uma aponta para cima, a outra aponta para baixo. Se uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Tá? Então, elas aqui, ó, é a chave para a gente pensar nas leis de Newton. Elas atuam em corpos diferentes, tá? Isso aqui que eu quero que vocês lembrem. Que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes.
surgiram duas dúvidas. A primeira dúvida foi do Rafa. A reação da caixa é a força da caixa mais o atrito? Não, pessoal. A reação da caixa é a força que a caixa vai fazer sobre o meu bonequinho, a minha pessoa. Aqui, ó. Então, a reação é a força que a caixa faz sobre a pessoa. Então, se eu empurro aqui, imagine que eu estou empurrando essa mesa aqui. Eu estou aplicando uma força para empurrar, certo? Então, a minha ação é o empurrar, é a força de empurrar a mesa. A reação é a força da mesa nos meus braços. É a força que a mesa está fazendo sobre os meus braços, certo? Então, a reação é a força que a mesa exerce sobre mim. E a ação é a força que eu exerço sobre a mesa, certo? Um exemplo disso é quando alguém está parado, e isso tem no mangá, vocês podem ver depois, aquele mangá que eu indiquei para vocês. E eles estão de patins. E um dos personagens fica parado e o outro empurra ele. Quando ela empurra ele, ele se desloca, porque ela exerceu uma força sobre ele e gerou deslocamento. No entanto, ela também vai se deslocar. Por quê? Porque eu tenho uma força de reação que ele faz nela, não porque ele empurrou ela, mas porque quando ela faz uma ação sobre ele, tem uma reação sobre ela que faz ela se movimentar também. Mas por que a gente conseguiu ver o movimento dela e o dele ao mesmo tempo? Porque eles usaram patins, daí diminuíram o atrito, por isso que eles usaram um sistema idealizado, por isso que deu certo essa comparação. Então, a força de ação e a força de reação, elas são uma força só. A reação é uma força só e a ação é uma força só. E elas atuam em corpos diferentes. Tá? Então, eu não consigo estabelecer que a reação é o atrito, porque o atrito é um movimento de oposição a todo o corpo que está se movimentando. Seja puxando essa mesa na direita ou na esquerda, o atrito é aquela força que me impede de arrastar essa mesa. Então, enquanto eu não aplico uma força maior do que o atrito, eu não vou conseguir movimentar essa mesa. A mesma coisa é o atrito que tem no nosso sapato, que impede que a gente escorregue por aí. Então, para nós escorregarmos, o que acontece? Que a rugosidade do nosso sapato ou a superfície que nós estamos andando tem que ser bem lisa, porque daí nós vamos escorregar. É como tentar andar de sapato numa superfície cheia de sabão, a gente acaba escorregando, porque nós diminuímos o atrito. Então, o atrito está associado a uma força que se opõe ao movimento. Igual esse carpete aqui. Ele se opõe ao meu movimento, só que a minha força é maior para me deslocar. Então, a força de atrito, eu tenho até um simulador para isso. Peraí. O atrito. O atrito é essa rugosidade. É aquilo que impede o movimento do meu corpo. Então, quanto maior o atrito, ó, se eu aplico uma força igual no movimento, então eu preciso aplicar uma força maior que a do atrito para que haja movimento. Então, o atrito é uma força de oposição ao movimento, ó. Quer ver? Eu vou reiniciar para vocês, ó. Tá vendo que a minha força aplicada é laranja, a força de atrito é a vermelha. Então, se eu vou para a direita, o atrito vai para a esquerda. Se eu troco o meu bonequinho de lado, deixa eu ver se eu consigo trocar o lado. Não consigo trocar o lado. Aqui, ó. Se eu troco o lado, ó, a força aplicada vai para a esquerda e a força de atrito vai para a direita. Então, o atrito, independente da direção que a gente está empurrando um objeto ou que um objeto está se movendo, ele sempre é a força de oposição ao movimento. E a força de reação é a força que surge devido a uma interação entre corpos. Então, ela é consequência da minha força de ação. Então, a reação é uma consequência da força de ação, a força que eu faço sobre um objeto, né? O que um objeto faz sobre mim.
Então, se eu faço a força no objeto, a reação é do objeto fazer uma força em mim. Então, a reação é uma consequência da minha força de ação. Talvez assim fica mais fácil de vocês entenderem. Então, se eu empurro a mesa faz uma força em mim, mas a ação veio de quem? Minha. Eu empurrei essa mesa, certo? Uma dúvida que surgiu também foi do Pedro. Professora, se eu tivesse uma pergunta, tipo, eu tenho uma caixa com uma velocidade de 10 km, por exemplo, para que eu descubra a força que eu estou usando para ela... Tá, bom, eu entendi mais ou menos a sua linha de raciocínio. Você tem uma caixa que está se movimentando lá com uma velocidade de 10 km por hora. E eu quero entender qual é a força, descobrir a força que eu aplico sobre essa caixa. A minha força... A força de um corpo é a massa vezes a aceleração. Se eu quero saber a força, eu preciso ter a aceleração ou a massa desse corpo. Eu preciso tirar essas incógnitas. Então, a massa e a aceleração eu preciso saber. Se eu sei quanto que eu estou aplicando, é 10 km a cada uma hora. Então, eu tenho a velocidade. Use a equação da cinemática. A aceleração é o quanto eu vario a velocidade dentro de um intervalo de tempo. Tendo o intervalo de tempo de atuação dessa força, tendo a variação da velocidade, eu consigo achar a aceleração. Achando a aceleração, eu consigo encontrar a força. Mas eu não tenho tempo. Tudo bem, mas se você tem um deslocamento, você consegue usar Torricelli, sabendo a velocidade inicial e final. Tendo Torricelli, você consegue achar a aceleração. Sabendo a massa desse carro e a aceleração, eu consigo achar a força que está sendo aplicada ao carro, certo? Espero ter conseguido responder a sua pergunta, Pedro, e também espero ter conseguido responder a sua pergunta, Rafael. Qualquer coisa, vocês continuem mandando perguntas aqui no chat, tá bom? Então, esses são exemplos de ação e reação. Então, para toda força de ação que eu faço sobre um objeto, ou que o objeto faz em mim, eu tenho uma reação de mesmo valor, de mesma direção e sentidos opostos, certo? Então, aqui eu até deixei destacado para vocês que o que eu preciso lembrar é que as forças de ação e reação, isso aqui, ó, elas atuam em corpos diferentes. Vou até... Anotem isso para vocês, tá, pessoal? Então, ó, ação e reação atuam em corpos diferentes. Não atuam no mesmo corpo. Então, para toda ação que eu faço, eu tenho uma reação de mesma direção, vertical, horizontal, diagonal, mesmo valor numérico, mesmo número, então mesma intensidade, mas sentidos opostos. Um exemplo bem legal de ação e reação é o nosso andar. O nosso pé exerce uma força para baixo, certo? Mas na superfície. Então, quando eu ando, o meu pé gera uma força na superfície. E a superfície faz uma força de reação, sentido oposto, que empurra meu pé para cima e o que permite com que a gente consiga andar. Então, para toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, se eu aponto, se a minha força é para baixo, a reação é para cima. Se a minha ação é para a direita, a reação é para a esquerda. Ambas nunca estão na mesma direção e nunca atuam no mesmo corpo. Pessoal, então eu vou tentar fazer um exercício aqui com vocês, porque agora que nós fechamos as 3 leis de Newton, começamos agora com exercícios de aplicação das leis de Newton. Então, nós vimos que era inércia. Então, a inércia, toda vez que eu tenho um corpo que está parado, ele só se movimenta se a minha força resultante que atua sobre ele é diferente de zero. Então, se não tem... Igual aqui, ó. Meu celular está parado na mesa, na minha mão. Ele só vai se movimentar se eu aplicar uma força sobre ele. Se eu não aplicar nenhuma força, ele vai ficar parado. Igual eu deixar ele aqui na mesa. Ele vai ficar aqui na mesa até que eu exerça uma força sobre ele. Ou que algo exerça uma força sobre ele. Caso contrário, ele continua na mesa.
Então, se eu não tenho uma resultante diferente de zero, uma força que gera uma aceleração nesse corpo, ele vai ficar parado. Agora, se ele já está se movimentando numa superfície ideal, que eu não tenho atrito, eu não tenho perdas, ele vai continuar se movimentando eternamente, a menos que uma força esteja atuando sobre ele para parar ou para aumentar a sua velocidade, mas caso contrário, ele continua no movimento retilíneo uniforme, certo? E a segunda lei é a lei da dinâmica, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a minha força, se eu mantenho a massa constante, depende da aceleração desse corpo. E a terceira lei nos diz, então, que as forças atuam entre pares. Para toda ação, eu tenho uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. A ação é em um corpo e a reação é em outro corpo. Agora, nós vamos fazer um exercício que nós vamos basicamente revisitar essas três leis. Então, quando a gente fala das aplicações dos princípios da dinâmica, eu estou revisitando as leis de Newton e usando elas na resolução de problemas. Esse exercício, ele é do livro de vocês. E destaco mais uma vez, pessoal, façam os exercícios do livro. É fundamental para o bom andamento da aprendizagem de vocês, né? Nós aprendemos vendo, ouvindo e fazendo. Se eu não explico, se eu não faço, eu não vou absorver o conteúdo. Então, é muito importante tirar as dúvidas, porque as lacunas dificultam o nosso processo de aprendizagem, e também é muito importante que vocês façam os exercícios em casa, façam as atividades propostas, porque ajuda a sistematizar o que vocês acompanharam ao longo das aulas. Então, vamos lá. Pessoal, então, com o objetivo da gente pensar nas implicações do princípio da dinâmica, eu acho que o melhor caminho para entender as aplicações é na resolução de exercícios. Nós já fizemos plano inclinado, nós já fizemos o diagrama do corpo livre, e o que nós não fizemos até agora? Exercícios com polia. Então, para a gente conseguir finalizar as aplicações das leis de Newton, eu trouxe um exercício com polias, que é a única coisa que a gente não viu. Então, a gente já viu força elástica, nós já vimos exercícios de plano inclinado, nós já vimos exercício de diagrama do corpo livre, nós já vimos de tudo, exceto polia. Então, assim, fazendo polia, eu acredito que nós conseguimos concluir as aplicações das leis de Newton, de modo que vocês tenham visto alguns casos da aplicação, tá? O suficiente para que vocês entendam como ela está presente no nosso cotidiano. Então, eu vou fazer a leitura do exercício com vocês e depois nós fazemos a retirada dos dados, certo? Então, o exercício diz assim: em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia. A polia é esse sistemazinho aqui, que permite, então, que essa minha corda ou esse objeto, esse sistema que está segurando os dois bloquinhos, consiga se locomover. Vamos pensar ali que é uma corda. Então, ela é constituída por uma polia e duas plataformas. Eu tenho, então, o objeto A, o bloquinho A, e a minha plataforma B, que é meu bloquinho B. Horizontais, todos de massas desprezíveis. Então, a plataforma em si, a massa é desprezível. Um objeto de massa de 225 kg, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso, deve ser elevado verticalmente até 4,5 metros de altura, em movimento uniforme acelerado no intervalo de 3 segundos. Então, ali nos 3 segundos que nós temos, eu vou fazer com que esse corpo seja elevado 4,5 metros. A partir daí, o sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado. Então, considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando os efeitos do ar, então não vou considerar a resistência do ar sobre o sistema e nem o atrito. Então, a gente está falando de sistema idealizado. Então, eu não tenho perdas na forma de atrito, eu não tenho força de atrito. A massa M em quilogramas do corpo que deve ser colocado na plataforma B para acelerar para cima a massa no intervalo de 3 segundos. Então, o que o exercício nos dá de informação importante? Primeira coisa,
ele nos fala que a massa do corpo A é de 225 quilogramas, certo? Outra informação importante, a gente está falando de um movimento que acontece na vertical. E ele vai atingir ali uma altura de 4,5 metros. E um movimento uniformemente acelerado. Se é um movimento uniformemente acelerado, então nós temos a aceleração atuando nesse corpo. E o intervalo ali de 3 segundos. A partir daí o sistema, então, ele tem um sistema de freios e vai frear esse objeto. Aí o que nós temos? Gravidade. E aí ele já traz uma informação importante, que até vou fazer de outra coisa para vocês. Ó, desprezando os efeitos sobre os sistemas, a resistência do ar e o atrito durante o movimento acelerado. Não vou conseguir considerar esses dados, tá? E eu quero saber a massa M em quilogramas da minha plataforma B quando o intervalo é de 3 segundos. Então, qual é a massa que B tem que ter para que A se levante? E aí, ó, a gente já consegue ter uma ideia muito importante. Se eu quero fazer com que a minha plataforma A levante, a minha plataforma B tem que ter uma massa maior do que a massa do corpo A, certo? Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar... Cadê minha canetinha? Eu vou chamar isso aqui de MA, isso aqui de MB, tá? Para a gente conseguir visualizar com maior clareza. E aqui, o que nós temos que observar? Que a massa de B tem que ser maior que a massa de A, senão o objeto permanece em repouso. Não vou conseguir levantar, certo? E aí, o que nós podemos observar? Que a minha plataforma, quando ela está em repouso, ó, deixa eu fazer aqui no outro. Pessoal, depois, quando vocês forem reassistir a nossa aula ao vivo, pausem o vídeo, anotem, mas agora é importante que vocês prestem atenção nos encaminhamentos e resolução do exercício, tá bom? Então, aqui eu vou desenhar para vocês, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, aqui, ó, o que nós temos? Tá vendo? Ó, que o meu corpo A, ele não toca o solo. Se eu não tenho contato com a superfície, eu não tenho força normal. Então, a minha força normal aqui, ó, nula. Não tem uma força normal atuando sobre o meu corpo, certo? Então, eu vou chamar isso aqui de MA. Isso aqui eu vou chamar de MB. Então, para que eu tenha movimento, MB tem que ser maior do que MA, certo? E agora, o que nós vamos fazer? A decomposição das forças, tá bom? Vou levantar da cadeira, gente, senão não consigo escrever ali para vocês. Então, para fazer a decomposição das forças, eu vou fazer de cores diferentes, para ficar um pouquinho mais claro. Então, não tenho força normal atuando sobre esse corpo, porque ele não está em contato com nenhuma superfície. E eu também não tenho força de atrito, nem resistência do ar. Então, nós estamos falando de um movimento idealizado. Então, se eu não vou esticar essa corda, ela não vai esticar ao longo do movimento, ela não vai ter atrito. Então, o que eu tenho de força atuando? A força de tração da corda, né? Toda vez que nós temos um sistema com corda, nós temos um sistema com força de tração. E aí nós temos deixa eu apagar esse MA aqui. Tem uma força-peso, a força-peso que atua sobre o meu bloco MA. E aqui no bloco MB, eu tenho uma força de tração também e uma força-peso em B, certo? Porque ele está na vertical, ou se ele estivesse na horizontal também, continuaria tendo uma força-peso atuando sobre esse corpo, certo? Vou colocar MA aqui dentro para vocês entenderem. Bom, como nós temos ali que a minha plataforma tem um sistema idealizado em que eu não tenho perdas, a minha tração aqui em A
é igual à minha tração em B. E aí eu tenho a força normal ali é nula. Então, a força de tração, vou anotar aqui, ó. Vou pôr um Fzinho para vocês entenderem que é a força de tração. Então, a força de tração ela vai ser igual certo? Primeira coisa importante aqui. Então, se eu não tenho contato com uma superfície, eu também não tenho força normal. O que o exercício nos fala? Que eu tenho uma massa de 225 quilogramas, eu tenho uma altura de 4,5 metros, eu tenho uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber a massa do corpo B. Isso aqui é a massa do corpo A. Primeira coisa muito importante, a gente vai partir da cinemática. Então, eu vou achar a aceleração. Por que a gente vai usar a cinemática? Porque nós não temos pela segunda lei, vou colocar aqui, ó, segunda lei de Newton. Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós precisamos diminuir o número de incógnitas. Então, eu preciso saber a aceleração desse corpo. E o exercício me dá o tempo. Ele fala para mim que é 3 segundos, se eu não estou enganada. Então, o meu tempo eu já sei, é 3 segundos. Então, eu consigo achar a aceleração, diminuir o número de incógnitas e consigo achar a massa que atua nesse corpo. Então, eu tenho aqui, ó, lá nas equações que nós vimos até agora, que o espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui o nosso espaço final, espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que nós conseguimos diminuir alguns valores. Primeiro, o espaço inicial é 0, porque ele diz para nós que sai do repouso. Segundo, velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. Então, sei que a minha altura final é 4,5. Igual, então, a meio da aceleração que eu quero saber, vezes o tempo que eu já sei que é 3, ao quadrado. Como eu quero deixar o... Deixa eu fazer passo a passo, não vai confundir vocês. 3 ao quadrado é 9. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, porque eu quero deixar o meu A sozinho. Então, eu vou fazer 4,5 vezes 2 é igual a 9A. Fica 9 igual a 9A. Então, A, aquilo que está multiplicando A, passa para o outro lado dividindo. Então, é 9 sobre 9. Então, a minha aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Até aí tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar as forças que atuam no corpo A e as forças que atuam no corpo B. Primeiro no corpo A, plataforma A. Lembra que a força resultante pela segunda lei é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é a força resultante que atua no nosso objeto? A força resultante que atua nesse objeto é a atração da corda mais a força-peso, certo? Só que elas estão em sentidos contrários. A atração está para cima, a força-peso está para baixo. Então, é a força de tração menos a força-peso.
Fica assim, força de tração em A menos a força peso em A vai ser igual a massa do corpo A vezes a aceleração, certo? Paramos aí. E nós vamos ver também as forças que atuam no corpo B. Na plataforma B, a mesma coisa. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, a força de tração em B, menos a força peso em B. Tudo isso é igual a massa do corpo B vezes a aceleração, certo? E aqui, o que nós vamos fazer agora? Eu vou juntar as equações, certo? Então, eu vou igualar uma coisa a outra. Eu sei que a força resultante que atua nesse corpo, no sistema como um todo, é a força que eu tenho no corpo B, resultante do corpo B, mas é resultante do corpo A, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pensando no sistema como um todo agora. Tudo isso vai ser igual a massa do corpo A mais a aceleração no corpo A, aceleração do sistema mais a massa do corpo B. Então, o que eu vou fazer? Ó? É massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração, certo? E aí, o que nós podemos fazer? Eu posso cortar as forças de tração, porque nós temos que elas estão atuando, é o mesmo valor, não muda. Então, eu consigo cancelar a força de tração. E nós damos continuidade. Então, ó, força, peso, massa. Vou só reorganizar aqui. Peraí, deixa eu fazer uma correção aqui. Tá, vamos assim aqui. Agora sim. Aí corto esse com esse. MA vezes a gravidade mais MB vezes a gravidade. Tudo isso é igual a massa. O que eu vou fazer? Como a aceleração que atua sobre esse corpo é a mesma, então eu vou deixar a aceleração em evidência e vou fazer massa, corpo A, mais a massa do corpo B. Pessoal, por que eu tirei para fora? Porque é a mesma aceleração, mesma coisa a gravidade aqui, ó. Aí, continuando aqui. Então, eu tenho que a gravidade multiplica B, multiplica MA. O professor Victor perguntou aqui para mim, pessoal, ele mandou que vocês estavam perguntando no chat, porque era menos MA mais MB, tá? Daí aqui embaixo coloquei MB menos MA, na verdade, né? Como a MA vezes a gravidade era negativo e MB era positivo, eu fiz só um jogo, arrumei a equação, tá? Então, só foi uma correção ali da equação para a gente entender melhor os sinais. Mas eu poderia deixar menos MA mais MB, não tem problema também, tá bom? Continuando aqui, então.
Então, a gravidade. Nossa gravidade, que é 10, MB eu não sei, menos a minha massa em A, que é 225. A aceleração eu sei que é 1, minha massa em A, 225, mais meu MB que eu não sei, eu quero saber. Se eu faço 10 vezes MB, 10 MB. Se eu faço 10 vezes 225, eu tenho 2.250. Aqui eu fico com 225 mais meu MB, certo? O que eu vou fazer? Eu vou juntar número com número, letra com letra. Então, ó, o MB que está positivo passa para o outro lado da igualdade negativa. Fica 10 MB menos MB. E 225 mais 2.250. Então, fica 9 MB, que vai ser igual a 225 mais 2.250, que dá 2.475. Quero deixar o MB sozinho, então fico MB igual a 2.475 dividido por 9. Isso aqui dá 275 quilogramas. Certo? Conseguimos, então, agora ver um pouquinho de todas as aplicações, não todas, mas uma boa parte das aplicações das leis de Newton. Vimos diagrama do corpo livre, vimos plano inclinado, aprendemos a fazer a decomposição das forças, e agora nós vimos, então, polias, certo? Aí, pessoal, agora a gente vai começar a fazer algumas observações importantes sobre as leis de Newton, sobre a terceira lei de Newton. Uma dúvida que saiu foi da Mona Lisa. Deixa eu voltar ali no exercício, pessoal. A Mona Lisa perguntou assim: prof, se a força resultante é a força de tração menos a força peso, por que elas foram somadas? Aqui, ó, pessoal. Isso aqui, ó, fazer isso aqui. Ó, o que eu fiz aqui? Eu tinha assim, força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Aí nós temos lá a força resultante do corpo B e a força resultante do corpo A. E elas fazem parte do meu sistema. Então, o que eu fiz? Eu fiz a força resultante do meu corpo A menos a força resultante do meu corpo B. E tudo isso ia ser a massa do meu corpo A vezes a aceleração do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração do corpo B, certo? E aí, o que eu tinha? Que lá da força resultante em B, que a força resultante em B, ela era força de tração. Boa pergunta, Mona Lisa. Mona Lisa, né? Mona Lisa. Força de tração em B menos força-peso, certo? Só que a força resultante em A menos a força resultante em B, certo? Então, se é menos, então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Então, fica menos força de tração em B mais força-peso em B. Tá? Então, fez uma troca de sinal, porque menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Por isso que ficou menos força de tração, mais força-peso. Excelente pergunta, Mona Lisa. Tá, outra dúvida que surgiu foi da Beatriz. Prof, porque quando juntou as informações, o corpo A está subtraindo o corpo B, somando a força de tração e força-peso. Então, o que eu fiz? Até aqui, o que a gente estava fazendo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Excelente pergunta, Beatriz. Aqui, o que eu fiz? Olhei para o corpo A separadamente. Aí, nós vimos a força que atua no corpo A. Posteriormente, nós olhamos para as forças que atuam no corpo B, certo? Mas eu quero achar a massa em B.
Então, nós olhamos agora para o sistema em conjunto. Então, eu tenho que a minha força resultante em A menos a força resultante em B tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Eu juntei tanto aquilo que está acontecendo no corpo B, quanto aquilo que acontece no corpo A. Igualei, então, certo? Só que a minha massa é a massa do corpo B e a massa do corpo A. E aqui, como eu tenho um sinal de menos, o que acontece? Se eu coloco um sinal de menos aqui, eu vou alterar aqui e aqui, certo? Pensando na força resultante, ó, igual aqui. Então, eu coloquei o menos aqui. Então, fica menos com mais, dá menos. Menos com menos, dá mais. Por isso que fez essa troca de sinal. Excelente pergunta, Beatriz e Mona Lisa. Por isso que daí a gente conseguiu eliminar força de tração em B com força de tração em A. Porque ambas têm o mesmo valor, porque nós temos um sistema idealizado. Então, eu consigo cortar a força de tração em A com força de tração em B. Então, sobra a força-peso que atua nesse corpo, igual a massa vezes a aceleração. Certo? Mas quais são as massas? Qual é a massa total do nosso sistema? Não seria a massa do corpo B mais a massa do corpo A? Por isso que eu somei a massa de A e massa de B, tá bom? Daí a aceleração é a mesma, a gente traz ela em evidência, ou vocês podem fazer ali assim, porque a aceleração é 1, então, de qualquer forma, eu vou multiplicar a aceleração e a gravidade pelos corpos. Daí, o que eu fiz aqui depois? Como eu tenho essas equações, eu tenho força de tração em A positivo e força de tração em B negativo, cortei os dois. Então, sobrou força-peso em A negativo e força-peso em B positivo. Então, eu coloquei menos, que é a força-peso, é massa vezes a gravidade. Então, a gente fez massa, menos massa vezes a gravidade, mais massa do corpo B vezes a gravidade. Só que a gravidade que atua no corpo é a mesma, e ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, coloquei ela em evidência. E aí, como eu tenho o sinal negativo da massa em A e o sinal positivo em B, eu só arrumei a equação. Eu coloquei o B menos o A. E aqui eu também só coloquei o A em evidência e deixei a massa de B mais a massa de A, que é a massa total que atua no nosso sistema. Mas eu não sei a massa de B, por isso que no lugar de eu só deixar massa vezes a aceleração, que é a massa total que atua nesse corpo, eu coloquei massa de A mais massa de B. Porque quando a gente olha aqui para esse sistema, ó, se meu A sobe, B desce. Então, por isso que é força resultante de A, menos a força resultante de B, igual a massa vezes a aceleração. Qual massa? A massa total do sistema. Então, é a massa do meu corpo B mais a massa do meu corpo A. Só que eu não sei a massa do corpo B. Então, eu coloco MA mais MB, tá? Espero ter sanado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, vocês mandem no chat. Então, eu coloquei a gravidade em evidência. O MB, eu não sei. Eu quero saber qual que tem que ser a massa para que o meu sistema consiga puxar. Preciso saber a massa de B, que é a massa que puxa o bloquinho A. Então, eu deixei o MB como as letras, que eu não sei o valor, é a minha incógnita. Coloquei o valor da massa em A. Mesma coisa do outro lado. Aí, a gente faz o chuveirinho. Faço 10 vezes MB e faço 10 vezes 225. Então, fica 10 MB menos 2.250. Não posso somar coisas diferentes. Então, eu não posso somar letra com número. Então, eu separei número com número, letra com letra. Então, o MB que estava na direita passa para a igualdade no lado esquerdo, menos. Então, fica 10 MB menos MB. E o meu 225, que estava lá sozinho, eu pego dos 2.250 e passo para o outro lado somando. Então, fica 9 MB, porque se eu tenho 10 cadeiras menos uma cadeira, eu fico com 9 cadeiras. E aí, no valor numérico, eu fiz 225 mais 2.250. E aí, como eu queria achar MB, deixei ele sozinho e nós achamos o valor de 275. O que cabe ali no exercício, né? Se eu quero puxar o MA, preciso que a minha massa de B tenha que ser maior. Então, atendeu ali a primeira observação que nós fizemos, que a massa em B tem que ser maior que A para que ele consiga puxar, então, a nossa plataforma A.
Beatriz e Mona Lisa, espero ter conseguido sanar a dúvida de vocês. Qualquer coisa vocês mandam no chat. Não só as meninas, quem tiver com dúvida em relação ao exercício, pode mandar no chat, que é importante, tá, pessoal? Não fiquem com dúvidas, podem mandar lá. Continuando aqui, então, se surgirem dúvidas, por favor, mandem lá no chat para mim conseguir responder vocês. Retornando aqui, então, agora a gente só vai fazer algumas observações finais. Então, se eu até coloquei aqui o disparo de um projétil para a gente conseguir ver a ação e reação que a forcinha vai mostrar aqui para nós, mas é só para nós pensarmos que se A age sobre B, então a reação de B vai ser sobre o corpo A, tá? Só para relembrar que, então, os pares de ação e reação atuam em corpos diferentes. As forças possuem a mesma intensidade, então elas possuem o mesmo valor numérico. Mesma direção, então pode ser horizontal, vertical, ambas na vertical, ambas na horizontal ou ambas na diagonal, mas sentidos opostos. Então, se uma está para a direita, outra está para a esquerda. Se uma aponta para cima, outra aponta para baixo. As forças, no geral, elas têm um par de ação e reação. São de mesma natureza, tá? Então, se eu tenho um par de ação e reação, elas são sempre de mesma natureza, não de naturezas contrárias. Então, se eu tenho uma força de interação, uma força de contato, eu não tenho uma ação de contato e uma reação de campo. Lembra que as forças podem ser de campo ou de contato. Não tem como eu ter uma força de ação de campo e uma força de reação de contato. Ambos são de mesma natureza, ou ambos são de contato, ou ambos são de campo. Apesar de terem a mesma intensidade, os efeitos podem ser diferentes, pois dependem das massas dos corpos. Lembra que força depende da massa desse corpo. Então, a minha força de empurrar a minha mesa, minha ação, depende da massa dessa mesa. E a força que eu tenho de reação no meu corpo depende da massa do meu corpo. E aqui eu trouxe um exemplo do disparo, então, que nós temos ali uma ação que é de empurrar o nosso projétil e uma reação que empurra o projétil para trás. Então, o recuo da arma é um exemplo, ou o recuo de um projétil igual esse aqui, é um exemplo de força de ação e reação. Em que quando a arma recua, o projétil recua, é em decorrência da reação da ação que foi feita na bala, ou ação que foi feita aqui nesse objeto de 5 kg, tá? Então, a ação e reação, elas atuam aos pares. Eu acho que o jeito mais fácil de pensar na reação é a gente pensar no lançamento de um projétil, porque esse recuo da arma para trás, ou o recuo desse nosso sistema para trás, é um exemplo, então, da nossa reação. Pessoal, então eu só vou iniciar, mas lembrem, tudo aquilo que eu não terminar de concluir nas aulas, eu sempre gravo aula extra no final de semana. Só para a gente lembrar aqui um conteúdo bem legal, até coloquei lá do mangá que eu compartilhei com vocês, que eu acho excelente para estudar física, porque é um jeito bem menos abstrato, é nós pensarmos agora um pouquinho na dinâmica impulsiva. Então, nós vimos até agora o que acontece com o corpo quando uma força atua nele e muda o seu movimento, certo? Então, nós vimos que se a minha força é igual a zero, meu corpo fica parado, o movimento retilíneo uniforme. Nós vimos que as forças atuam aos pares e que a minha força é igual a massa vezes aceleração, princípio da dinâmica. Só que agora nós vamos entender essa interação dentro de um intervalo de tempo. Então, o que acontece quando eu aplico numa força num objeto, igual aqui na imagem que nós temos a raquete, num jogo de tênis? O que acontece quando eu acerto a raquete no meu corpo durante uma partida de tênis, a minha bolinha? Então, o que a força que está atuando naquele intervalo de tempo consegue fazer sobre o meu objeto? É isso que nós vamos começar a estudar, que é a dinâmica impulsiva. Então, essas forças que a gente vai começar a estudar na dinâmica impulsiva são forças que atuam sobre um corpo no intervalo de tempo muito pequenininho.
É algo muito rápido, como a gente acertar uma bola com a raquete, chutar uma bola durante uma partida de futebol. Nós então vamos começar a olhar para a atuação da força sobre um corpo de uma maneira muito rápida, quando esse intervalo de tempo é muito pequenininho. Então, isso é a dinâmica impossível. Isso vai ser englobar colisões, chute de uma bola, acertar uma bola com a raquete, o contato quando a gente está jogando vôlei, que é muito breve, quando a gente vai dar um saque ou quando nós vamos fazer um corte. O contato da nossa mão com a bola, a força que a gente faz sobre a bola é muito pequena, é um intervalo muito curto. Ou quando nós temos a colisão de objetos, é um intervalo de interação entre os objetos muito pequeno. Então, quando a gente fala da dinâmica impulsiva, a gente está falando de sistemas em que a troca de forças acontece sem que esses corpos continuem em conjunto, né, que seja uma ligação permanente. A gente está olhando para a força atuando naquele corpo no intervalo de tempo muito pequenininho. Isso é a dinâmica impulsiva. E quando nós falamos de dinâmica impulsiva, teorema do impulso, eu preciso entender o que é a quantidade de movimento. Então, nós vimos que as forças e as suas interações, elas dependem da massa vezes a aceleração. E quando eu tenho uma força atuando sobre esse corpo, eu gero uma aceleração. Mas nós vimos lá na cinemática, nas nossas primeiras aulas de física, que quando eu tenho uma aceleração nesse corpo, eu gero velocidade, eu gero uma variação da velocidade no meu corpo. A quantidade de movimento é uma grandeza que relaciona a massa do corpo e a velocidade. Então, aqui, para nós, não importa mais saber se um corpo ele está indo muito rápido ou muito devagar. Para nós, agora, também interessa entender qual é a massa desse corpo. Então, a velocidade dele agora passa a ser atrelada à massa. Então, a quantidade de movimento, ou momento linear, que nós também chamamos, está diretamente relacionado com a massa desse corpo vezes a velocidade. Então, quão difícil é fazer com que eu tenha uma mudança do estado de movimento de um corpo, pensando na velocidade que ele tem e na massa que esse corpo tem. Então, quanto maior a massa ou a maior velocidade que o corpo tem, maior a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela tem intensidade, direção e sentido. A intensidade é a massa vezes a velocidade. Então, a massa do meu corpo vezes a velocidade que ele possui. Direção e sentido é o mesmo da velocidade. E a nossa unidade de medida é quilogramas por metros por segundo. Pessoal, eu quase passei do tempo. Mas na nossa aula de vídeo extra, eu vou falar para vocês sobre impulso, e vou resolver um exercício sobre impulso. Vou falar de colisões e vou resolver um exercício sobre colisões, tá bom? Então, não se preocupem se surgiram muitas dúvidas em relação à terceira lei de Newton. Tá tudo bem, é normal, faz parte, tá? E não se preocupem com a quantidade de matéria, se vai ter um vídeo extra sobre esse conteúdo. Eu fico preocupada com a questão de colisões ou teorema do impulso. Eu vou gravar um vídeo extra, tá? E o professor Victor ou o professor mediador responsável pelo curso de vocês vai estar postando. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Então, essa semana nós já vamos ter a postagem dos outros vídeos. E ainda essa semana, na próxima semana, a gente libera, então, um vídeo referente àquilo que faltou na aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. Não esqueçam de mandar as perguntas referente à nossa atividade mapa. E qualquer dúvida em relação a essa aula, enviem para o professor Victor, que no final de semana eu vou gravar o vídeo, então, desse conteúdo, tá? Muito obrigada pela participação e pelas perguntas. Eu fico muito feliz quando vocês interagem com a aula e a gente consegue ir tirando as dúvidas. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a nossa próxima segunda-feira. Vejo vocês e espero vocês na nossa aula ao vivo. Muito obrigada.